Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, programa quente, muita notícia pra gente falar, e digo a gente que eu estou aqui, João Eduardo Dutra, como quase sempre aqui no meio de semana comigo. João, como é que você tá? Tudo certo. E você? Vamos falar sobre isso mais pra frente. No podcast de hoje a gente vai falar sobre as duas grandes histórias envolvendo quarterbacks nesse momento, nesse dia, que foi a não renovação do Lamar Jackson e depois a renovação do Daniel Jones com o New York Giants. Tenho takes. Foi bom que eu não gravei um emergencial, porque foi uma renovação que eu precisava digerir um pouco. A gente vai falar sobre ela. Vamos falar também de Derek Carr no New Orleans Saints, Geno Smith renovando com o Seattle Seahawks, os outros jogadores que receberam a franchise tag. E no final a gente vai falar sobre draft. O João preparou uma lista de vencedores e perdedores do Combine, que se encerrou nessa... Foi segunda-feira ou foi domingo que encerrou? Foi domingo. Domingo. Teve jogador com... sendo o jogador com mais repetições no supino, com o ligamento cruzado anterior rompido, né? Então foi um Combine animado. Então, dados os recados, vamos seguir, vamos falar. Vamos começar pelo Lamar Jackson, que eu acho a mais interessante, porque saiu a notícia de que o Baltimore Ravens usou a franchise tag não exclusiva no Lamar Jackson. E para quem leu a newsletter exclusiva dos apoiadores, na qual eu expliquei tudo de franchise tag, você já sabe. Mas para quem não leu, a franchise tag não exclusiva, você paga a média salarial dos 5 maiores salários na posição nos últimos 5 anos e permite ao jogador negociar com outros times. Os Ravens teriam direito a igualar qualquer oferta que o Lamar Jackson aceite. Caso o Lamar Jackson receba uma oferta que os Ravens não queiram cobrir, o novo time ainda teria que oferecer 2 escolhas de primeira rodada aos Ravens. Essa tag custa $32 milhões para a próxima temporada, para essa temporada 2023. Essa possibilidade vinha sendo levantada, a gente falou no último podcast até. E no último podcast eu falei que eu não acreditava que ia acontecer. E aconteceu. O que saiu de notícia inicialmente é que alguns dos times mais ligados a essa possibilidade, quando começou a se falar dessa possibilidade, a gente começa a pensar em times, mas dos times que a gente ligava mesmo ao Lamar, Falcons, o que saiu de notícia é que eles não estão interessados. O mesmo, Carolina Panthers. Las Vegas Raiders, inicialmente parece que não também. O quanto que isso é verdade, quanto que isso é manobra de negociação para não chegar com muita sede ao pote para conversar com o Lamar, a gente vai acompanhar nos próximos dias. João, você também ficou surpreso com o fato dos Ravens usarem a franchise tag não exclusiva, quando eles poderiam ter colocado a exclusiva, eles pagariam $10 milhões a mais, mas como o nome diz, eles não teriam nenhuma chance de perder o Lamar para a próxima temporada. Não fiquei surpreso. Aquele ditado, onde tem fumaça geralmente tem fogo, ele é muito certo na NFL. As coisas não acontecem na NFL sem antes você perceberem sinais dela. E a gente já conversou sobre isso em um podcast há um tempo atrás. Eu achei que não ia acontecer, mas eu estava falando com você nessas últimas semanas que parecia que não ia rolar renovação. E se não rolasse renovação, olhando hoje, por tudo que está acontecendo, a não exclusiva faz mais sentido para os Ravens. Eu vou explicar o porquê. A exclusiva, eu imagino que o Lamar Jackson não jogaria com ela. Eu imagino que ele não assinaria ela. Com a não exclusiva, e isso parte até do princípio de como as negociações ocorreram e o que reportadamente vem sendo o problema, que é o fato do Lamar não ter um agente. Eu acho que virou muito pessoal isso. Então, a não exclusiva
Até um amigo meu que torce para os Ravens citou isso, eu acho que pode ser verdade. E quando a gente vê o Lamar Jackson recebe a tag e imediatamente os Falcons falam que não estão interessados, o Carolina Panthers fala que não está interessado. Foram 5 times, se eu não me engano, que saíram reportes dentro de 1 hora falando que não estavam interessados. Inclusive o repórter do Atlanta Falcons foi retweetado pelo Twitter oficial do Atlanta Falcons, falando que ele não estava interessado. Eu acho que é uma maneira dos Ravens mandarem uma mensagem pro Lamar. Você tá cuidando da sua renovação de contrato? Não tem um agente? Tornou pessoal? Então tá. O que você tá pedindo não existe. Vai lá, negocia. Se alguém aparecer aqui, a gente cobra. Mas ninguém vai aparecer. Então, você acha que ninguém vai aparecer? Nesse momento, eu acho que tá caminhando para isso. Porque eu imaginava que seria alguma coisa rápida. Eu acho que os Ravens querem cobrir essa oferta. Eu acho que tem poucos times que vão fazer uma oferta que os Ravens não conseguem cobrir. Mas eu acho que passa um pouco por isso, entendeu? Foi uma negociação que é direta. É Ravens com Lamar. E quando não aconteceu do jeito que o Lamar queria, parece que ele se fechou um pouco para isso. Então eu vou embora. E os Ravens pagaram para ver. Então tá, você tem essa oferta de 200 milhões garantidos? Vamos ver se você tem. Ou será que é só o dono dos Browns que é maluco o suficiente para fazer isso? Então, é uma aposta. Mas vai ficar interessante essas próximas 2 semanas. Então, você falou sobre... Do que você falou, o que eu discordo é sobre ele jogar ou não com a exclusiva ou não. Porque a exclusiva vai ser uns 45 milhões de dólares, a não exclusiva 32. Eu não sei por que ele jogaria com a mais barata e não jogaria com a mais cara. Agora, sobre as negociações, você tá 100% certo. Faz sentido pro Baltimore Ravens sair da sala. Deixa o Lamar negociar com outro time, deixa eles fazerem um trabalho e os Ravens chegam e... Sim. São 2 pessoas... Acho que os 2 lados estão precisando realmente levantar da mesa, sair, respirar um pouco. E agora com a franchise tag, o prazo da franchise tag se encerrou 18 horas aqui lá de Brasília. Então dá um tempo para eles respirarem. Porque realmente parece que ficou um clima pesado, né? Os dois lados aí firmes nas suas posições iniciais. Quanto a esses reports todos de vários times que já dizem que não estão interessados, me surpreende, mas nem tanto. Porque a gente já falou aqui várias vezes no podcast, os donos, outros 30 donos, né? Dos Browns, o Packers não tem dono, então os outros 30 donos odiaram o contrato do Deshaun Watson, o fato dele ser 100% garantido e tal, não gostaram desse precedente ser estabelecido, né? Então pode ser uma situação que os donos estão olhando um pro outro e falam assim, não vamos deixar isso se tornar a norma, né? Porque se o Lamar recebe esse contrato, aí Joe Burrow e Justin Herbert vão pedir também contrato 100% garantido, né? E aí, quando o próximo quarterback chegar no mercado, aí eles vão pedir também. E aí vira norma. Porque Eu até tava vendo uma reportagem falando isso, que é raro um próprio dono da NFL ter esse dinheiro líquido para fazer essa proposta. Tem essa questão também, né? Porque é garantido na hora da assinatura do contrato. É aquilo que eu até expliquei no último programa. O jogador ele não recebe tudo de uma vez, mas esse dinheiro precisa ser separado numa conta. É meio arcaico, mas é a forma como... Lá nos Estados Unidos eles usam esse termo escrow, né? É muito usado no ramo imobiliário, que é você pagar, mas o dinheiro não ser liberado imediatamente. Sim. Então, os donos precisam pagar. Então, se ele assina um contrato de 230 milhões de dólares garantido, o dono precisa pegar 230 milhões de dólares do bolso dele e botar numa conta. Sim. Os Raiders, eu acredito que eles não têm esse dinheiro mesmo. Que a gente já comentou aqui várias vezes, né? Problemas de liquidez lá do Mark Davis. Mas tem essa questão. E eu acho que eles não querem deixar ser precedente. E se não tiver esse mercado... Se não tiver um time que ofereça esse contrato 100% garantido pro Lamar, vamos ver o quão mais perto eles vão chegar nisso, né? E aí, até onde os Ravens estariam dispostos
a chegar, né? Porque é um time que não tem tanta flexibilidade assim na folha salarial, mas basicamente é isso, né? E eles vão deixar os outros times ditarem o que eles... Assim, é uma aposta, né? O pior cenários para eles é eles serem com 2 escolhas de primeira rodada, né? Que é a cláusula de rescisão nessa franchise tag não exclusiva. Eu acho que é um erro dos Ravens. Eu acho que eles já criaram muita indisposição com o Lamar esses últimos 18 meses, basicamente. E eu não entendo a hesitação. Porque, assim, eu estava olhando aqui alguns outros contratos. O Kyler Murray, nos últimos 3 anos de contrato dele, tem 33 milhões, 20 milhões e 7 milhões garantidos. Que seriam dead cap. Josh Allen, 51, 23, 11. Dak Prescott, 39 e 21. Esses são, se por algum motivo Cardinals, Bills e Cowboys fossem dispensar esses 3 quarterbacks, seria o dead cap que eles teriam. Se fosse o Lamar Jackson com um contrato 100% garantido, seria 50 milhões de dólares. A gente estava pensando em um contrato de 4 anos, 200 milhões, né? 5 anos, 250. Mas se o Lamar Jackson sofre uma lesão tão séria que você quer seguir em frente sem ele, você já tá ferrado de qualquer jeito. Você já vai estar olhando para uma reconstrução, você tem time que fica décadas procurando um quarterback e não consegue, então você tá ferrado. E aí você criar toda essa indisposição e criar esse risco de você perder o Lamar Jackson para você, na eventualidade de você ter que dispensar o Lamar Jackson, você ter que pagar 25 milhões de dólares para ele nos próximos 2 anos, ao invés de 50 milhões nos próximos 2 anos, eu acho que não vale. Eu não acho que o que você ganha compensa o quão quebrada a relação entre os dois parece nesse momento, né? E sobre a questão de medo de lesão com o Lamar, eu vi muita gente defendeu a decisão dos Ravens citando isso. Eu fui pesquisar e vi exatamente os 2 lances que ele se machucou. 2 sacks. Não foi correndo com a bola, não foi corrida desenhada, não foi scramble. Um foi um screen pass, foi a primeira, né, a lesão que ele sofreu contra os Browns no tornozelo em 2020. E outra foi um rollout que ele é sacado e eu posso estar invertendo as duas, mas as duas foram em tentativa de passe, não foram corridas. E assim, uma foi uma torção de tornozelo, outra, ano passado, foi aquela história do PCL, né, que é um dos ligamentos do joelho, que a gente passou aí meses falando que a gente acreditava que se o Lamar tivesse contrato ele teria jogado, que era uma forma dele se preservar. Então, eu acho que tem esse estigma do quarterback correndo com a bola, mas o quarterback que não corre com a bola também se machuca. O Matthew Stafford, antes dele renovar com os Lions, ele desfalcou os Lions em 19 jogos, ainda no contrato de calouro. O Andrew Luck, ele desfalcou os Colts por 9 jogos, uma lesão no ombro e um rim deslacerado antes de renovar, exatamente no ano antes de renovar com os Colts. O Deshaun Watson, antes de tudo, ele rompeu o ligamento cruzado na temporada de calouro dele. E... Pela segunda vez na carreira. Pela segunda vez, ele tinha rompido em Clemson. Clemson no colégio, agora não. Em Clemson. Foi em Clemson mesmo, né? Então eu acho que esse medo do Lamar, eu sinceramente, eu acho, primeiro que são 2 lesões. E não é uma questão crônica. Eu teria muito mais medo se ele tivesse aquelas lesões musculares, que ele perde 3 jogos aqui, perde 2 jogos aqui, e volta, piora e tal. Mas pra mim foram 2 lances pontuais, que não tem a ver com o que o pessoal cita, que é a habilidade dele correr com a bola, e o fato dele ser o quarterback que mais corre com a bola. E eu não acho que esse risco de você renovar e ele se machucar compense o risco de você perder o Lamar Jackson. Eu acho que não tem a ver com isso a hesitação do Baltimore Ravens. Eu não acho que o Baltimore Ravens está hesitante em dar esse contrato que o Lamar quer por causa da questão de lesão. Eu acho que pode
Isso é uma opinião, não é forte. Eu acho que pode ter alguma questão técnica, no sentido que o Baltimore Ravens acha que o Lamar é o Lamar mais por causa deles do que eles estão na posição que estão por causa do Lamar. O Baltimore Ravens talvez acredite que eles possam conseguir, aquilo que a gente sempre fala, né? Você prefere ter o Daniel Jones por 160 milhões de dólares ou prefere ter a produção do 80% da produção do Daniel Jones por 10 milhões? Eu acho que o Baltimore Ravens pode ter essa mentalidade, que eu não necessariamente eu concordo. Eu acho que o Lamar é um ótimo quarterback e não vai ser tão fácil assim repor ele. Mas eu acho que acaba virando tudo discussão de contrato. Talvez chegou a esse ponto pelo fato dos dois estarem irredutíveis, ou o Lamar estar irredutível. Porque se o Baltimore Ravens botou na mesa, falou assim, esse contrato não vai acontecer. O que você quer de 200 milhões garantido. Não vai acontecer. E o Lamar botou na mesa que é só isso que eu quero. Então não tem mais negociação depois disso. Tem uma especulação de que, assim, ele tá recebendo... A NFLPA, ela tem alguns recursos para jogadores que não tem agente para ajudar na negociação, né? E tem uma história de que a NFLPA estaria fazendo força pro Lamar bater o pé firme por um contrato negativo, porque é o que o sindicato gostaria, que o Lamar recebesse contrato garantido. Aí, como eu falei, Herbert e Burrow podem receber. Aí daqui a 10 anos, o melhor wide receiver que chega no mercado, pode ser que ele consiga esse contrato coletivo, esse contrato garantido, né? Porque é tudo uma questão de estabelecer precedente. Sim. Então eu acho que chegou a esse ponto por causa disso. Porque as duas partes chegaram ao ponto que nenhuma estava disposta a ceder. E tudo bem, eu acho que o erro principal é dos Ravens não ter assinado antes do Deshaun assinar. Quem não teria essa conversa? Mas deixou acontecer nesse momento, eu acho que a não exclusiva talvez seja o melhor caminho. Porque parece que com a exclusiva realmente, se eles continuarem um olhando pra cara do outro, é difícil acreditar que esse contrato eventualmente vai sair, né? Sim, é até uma forma dos Ravens, eu não quero nem dizer punir o Lamar, porque eu acho que é longe disso, mas é até engraçado, porque se o Lamar tava tendo dificuldades para negociar com um time, os Ravens falam assim, então tá, vai negociar com 5 agora. Delega para outro time, né? E assim, delega para outro time, enquanto eles têm total controle. Sim, Porque eles podem simplesmente igualar a oferta. Não tem negociação nesse caso. Assim, a questão que você falou, né, sobre de repente os Ravens acreditam. Basicamente, eu já vi essa corrente de pensamento, não tô falando que você acredita nisso, né, mas que os Ravens acreditam que de repente o 2019 dele, o MVP, foi meio que sim, ele parte do sistema, né, e ele na verdade não é tudo isso, o que eu discordaria veementemente. Mas assim, os Ravens têm mostrado nos últimos anos que eles não merecem muito o benefício da dúvida quando a gente tá falando de construção de elenco. Porque quanto tempo que a gente tá falando sobre esse time precisando de wide receiver? E eles não conseguem, né? O Lamar Jackson, enquanto ele esteve saudável, ele tava passando a bola para DeMarcus Robinson, Devin Duvernay e James Prochet. Isso não existe. Não existe. Para um cara que já foi MVP, você pode acreditar que foi o MVP porque era o time muito bom ao redor dele, ou porque ele teve uma temporada genial, uma das melhores temporadas da história. Não importa. Você não pode botar um time com esse nível de talento na posição de wide receiver. E é uma equipe que toma algumas decisões questionáveis. Os Ravens têm pago algum dinheiro em running backs. Eles investem pesado em inside linebackers, né? A gente viu usaram o escolha alto no Patrick Queen. Eles trocaram pelo Roquan Smith. Deram um contrato também pro Roquan Smith. Não é necessariamente o time mais inteligente em construção de elenco. É um time muito bom em quarta descida e tal, mas construção de elenco não. E eu não acho que eles merecem o benefício da dúvida aqui. Pra mim é um erro.
Pra mim é um erro. Eles deveriam... Deveria ter feito esse contrato sair. Porque você basicamente, se você deixar essa situação... Se o Lamar tiver que jogar pela franchise tag, é um grande se ele vai jogar ou não. Até quero a sua opinião sobre isso, João. Eu acho que você... Pode falar. Depois eu vou falar explicando o que eu falei nisso. Beleza. Eu acho que você já coloca um clima muito ruim pra temporada, né? Porque a gente não tá falando de um wide receiver. A gente não tá falando de um left tackle. A gente tá falando do quarterback. E... sinceramente, eu não gosto do que os Ravens estão fazendo aqui. Você acha que ele joga se passar o prazo e não chegar uma oferta, e ele também não conseguir chegar a um acordo com os Ravens? Então, é isso que eu tava querendo, que eu queria esclarecer. Eu acho que nessa situação é mais provável dele jogar. Porque se fosse a não exclusiva, se fosse a exclusiva, ele não testaria o mercado. Não saberia o que está lá fora. E ele ainda acreditaria que as demandas dele são cabíveis perante ao mercado. Se passar essas próximas 2 semanas, não chegar a proposta que ele quer e ele continuar nos Ravens, se ele continuar nos Ravens, chegou a proposta que ele quer e os Ravens igualaram. Ou 2, não chegou a proposta. Vai chegar uma proposta pior e ele não vai assinar assim. Então, aí eu acho que é mais plausível, porque talvez seja um choque de realidade para ele, no sentido de falar assim, peraí, talvez eu esteja sendo um pouco irredutível nisso. Pode falar. Pode até ser que ele volte a negociar o contrato depois disso. Saiu uma notícia agora do Trey Wingo, né, que é um jornalista dos Estados Unidos, que existe uma preocupação do sindicato que os donos tenham feito um pacto para não sair mais um contrato como o do Deshaun Watson, o de 100% garantido, né? Que a gente já viu isso acontecer antes e em outras situações, né? Não precisa, assim, precisa ter um contrato, todo mundo lá, não. Eu, fulano de tal, prometo que não vou dar um contrato 100% garantido para um QB e assina todo mundo. Mas um dono olha pro outro e fala assim, porra, que merda que os Browns fizeram, hein? Porra, mó merda mesmo, né? E aí os caras entendem, não vamos deixar isso acontecer de novo. Então eu acho que existe uma possibilidade mesmo disso ser real. Eu concordo que eu acho que o Lamar vai acabar jogando, eu acredito. Porque as penalidades financeiras para não jogar hoje em dia são bem grandes. E multa por não participar de training camp e tal é bem pesado, tipo $20 mil por dia e tal. E os times não podem perdoar depois, então é muito pesado. Mas pode rolar aquele hold-in, né? Aquele Lamar chega ali, putz, meu joelho tá doendo aqui, não dá pra jogar não. E muito se falar que aconteceu no final da temporada passada. Exatamente. E não dá pra culpar o Lamar, sinceramente não dá pra culpar. Ele tá querendo um contrato de $200 milhões, ele vai se arriscar pelo time que não quer dar esse dinheiro pra ele? Não, eu acho que ele tá 100% certo. Só um detalhe, eu não sei se você chegou a falar isso, saiu outra notícia, os Dolphins também não irão atrás do Lamar Jackson. De fato, são 5 times que já saiu notícia que não irão atrás. Falcons, Commanders, Panthers, Raiders e agora Dolphins. Eu não entendo o que está acontecendo, sinceramente. Isso me faz levar mais a sério esse medo do sindicato que tá tendo um complô. Eu acho que é isso. Eu acho que agora são os donos dando a mão pro outro e falando que aquilo não é o normal que aconteceu com o Deshaun Watson. E o que, não vai assim, voltar a acontecer tão cedo. O que é crime, né? Sim. Viola regras antitrust nos Estados Unidos e tal. Você não tem como provar. Não tem. Eu acho que tem, sei lá, um grupo no WhatsApp dos donos. E o dono dos Ravens mandou: pessoal, ninguém vai dar o contrato 100% garantido pro Lamar, né? Aí todo mundo, não sei o que. Aí, pô, bota o print lá. Tipo. Esse grupo ia ser muito engraçado se o dono dos Ravens, mano, ninguém vai dar o contrato 100% garantido pro Lamar, não, né? Aí todo mundo fala assim: não, ele tá bom. Aí o franchise tá exclusivo. Aí assim que bota a franchise não exclusiva, saem os 3 donos do grupo. Pior que lembrou que não é nada engraçado essa história, mas. Eu acho que foi o da
Acho que foi naquele documentário da Flor de Lis que tem isso. Que uma das filhas lá que estava envolvida encontraram no Google, no histórico do Google, como encontrar. Meu Deus, que coisa horrível. Como encontrar assassino de aluguel. E aí no cara que tentou fazer o atentado lá em Brasília, né? O apoiador do Bolsonaro, encontraram no histórico de busca dele. Ele buscou dinamite na Shopee. Não vai ter isso com os donos. Não vai ter isso, né? Então é difícil provar. João, vamos fingir que não existe um complô e que nenhum time disse que não tá interessado. Eu tenho um destino favorito pro Lamar. Tem outros destinos que eu gosto, mas eu tenho um que é acima de todos, que eu mais gostaria de ver, que é o Miami Dolphins. Pra mim seria loucura os Dolphins não tentarem, e pelo jeito vai acontecer, porque você sai do Tua, que assim, jogou bem enquanto ele esteve saudável, tem questões de saúde infinitamente maiores do que a do Lamar, e o Lamar é muito mais jogador. Você ia ser complicado. Provavelmente ia custar pelo menos o Teron Armstead. E em termos de encaixar o cap, você faz a loucura que for necessária em 2023, assina com ele. E os próximos anos você vai reestruturando, você dá um jeito, mas colocar o Lamar com o Jalen Waddle, o Tyreek Hill no esquema do Mike McDaniel, eu acho que pode ser muito especial. Eu acho que o seu time deveria olhar pro Lamar. Eu já chovendo molhado. Eu não gostaria que o meu time fosse atrás do Aaron Rodgers, e eu incluo o seu New York Jets. E pra mim faria muito mais sentido ir atrás do Lamar. O quarterback bem mais jovem, ia ser muito mais caro, mas também é um jogador melhor do que o Aaron Rodgers nesse momento, na minha opinião. Raiders, a questão financeira pesa bastante. Eu acho que eles não têm dinheiro. Acho que o Mark Davis não tem aquele que a gente falou, né? O dinheiro pra você botar garantido um contrato desse tipo. Houston Texans eu acho que seria interessante, porque eles têm bastante espaço, né? Poderiam pagar todo o dinheiro que for e vai construindo ao redor dele. Commanders eu também acho que é interessante, porque sem muito alarde, eles têm wide receivers, né? Tem Terry McLaurin, tem Jared Dodson e tal. É outro destino que eu acharia interessante. Falcons... Eles têm, né? Tem o Kyle Pitts, tem o Drake London e tal, mas alguma coisa me impede de amar o Falcons. Tem uma boa linha ofensiva, jogou bem esse ano. Acho que faria sentido também. Mas, assim, estraga esse debate sabendo que essas notícias aí... Eu sinceramente, não acho que é 100% real. Eu acho que vai passar alguns dias e vai falar assim, a gente pode tentar tirar o Lamar Jackson dos Ravens por 2 escolhas de primeira rodada. O que a gente tá fazendo aqui? Mas, enfim. Qual time você gostaria de ver o Lamar? Será que estão esperando pra, bem no final de quando eles podem assinar esse contrato? Pra não dar muito tempo dos Ravens pensar se eles querem ou não. Sim, e esse tipo de negociação... Não, eu tava... tô vendo aqui agora. Acho que tem uma parada que os Ravens têm 5 dias pra decidir, né? Tem que ser antes, então. Mas, assim, sem prazo, esses contratos são muito difíceis, né? Porque é aquela coisa, fica um olhando pro outro, um olhando pro um, ninguém fala nada. É aquela coisa do Michael Scott, né? Não, eu vou declinar o falar primeiro. E aquelas regras de negociação com o Darryl, né? Naquele episódio. Mas qual time que você gostaria de ver o Lamar? Tá mentindo se eu não falar meu New York Jets, né? Eu acho que qualquer um desses times que se mostrou tendo armas esse ano, Jets, os Dolphins, como você já citou, não tem como a gente mais falar os Giants, né? Porque agora virou impossível. Posso dizer a palavra impossível? Não. Você não acha impossível? Não. Completamente implausível? Não acho. Você acha que tem alguma chance minimamente realista dos Giants fazerem uma prova pelo Lamar Jackson? Você falou Giants, eu achei Jets, desculpa. Giants? Eu tinha entendido Jets, desculpa. Não, impossível. Agora que renovou com o Daniel Jones, é 100% impossível. Sim, então, mas era um time que eu acho que deveria ficar de olho. Mas é isso, toda essa conversa nesse momento parece um pouco
sem sentido, né? Pelo que tá acontecendo. Então, eu vou ter que ver para crer que algum time vai lá e vai oferecer o contrato para ele. A gente vai falar sobre Daniel Jones agora, mas eu me despeço do pessoal no feed aberto. Eu sei que é chato, eu gostaria que meu conteúdo fosse 100% aberto e que eu não tivesse que fechar, que todos pudessem escutar, mas eu tenho que ser realista, a gente vive num mundo que eu preciso de dinheiro. É a realidade. E tá muito difícil manter o podcast. Tá num ponto que a gente começa a ver e pensar que eu poderia estar investindo meu tempo em outras áreas mais rentáveis. Então, é complicado. Por isso que existe o programa de apoiadores, para vocês me ajudarem, vocês me darem condições de... Porque é questão de tempo e dinheiro. E para ter tempo eu preciso ter dinheiro. E tá ficando difícil conciliar. Eu quero muito, eu amo fazer podcast. Se eu pudesse fazer o resto da minha vida esse podcast, eu faria. Mas eu preciso do apoio de você que gosta do podcast, que escuta. E... enfim, você pode pagar por Pix, tem desconto, plano de 6 meses, 1 ano. Link tá na descrição. Você pode assinar por PicPay, é R$14 por mês. Você tem acesso a esse podcast exclusivo na íntegra, podcast semanal e as minhas newsletters, os meus textos sobre a NFL, que vão exclusivo pro seu e-mail. Então é isso, sendo 100% transparente com vocês, vou falar agora sobre Daniel Jones.